chamado Grupo de Estudos Espírita Irmão Mies, a casa que nós frequentamos, e quero agradecer, né, a todos do FEC a aceitar, né, o pedido que eu tinha feito à nossa irmã Angelina para fazer esse tema, que é do cativeiro à libertação, que é uma homenagem até aos pretos velhos, e a gente vem trabalhando a isso. E esse tema nós vamos fazer uma análise dos fatos históricos à luz do Espiritismo, para a gente entender desde quando iniciou a escravidão de povos lá na África, o Brasil colônia, e trazendo uma atualidade de hoje as relações do negro, o que foram feitas, os preconceitos. E a gente vai dar andamento até aqui. Tá. Obrigado. Nós vamos dar andamento fazendo a nossa análise, o início da escravidão na África. Na África, o comércio de escravos teve início por volta do século II a.C., quando o faraó Esnéfilo retornou da região da Núbia com milhares de prisioneiros de guerra que se tornaram escravos no Egito Antigo. Então, quer dizer, desde o século II a.C. já existia a escravidão. E, para a gente fazer um abre aspas aí, um parênteses, analisar a questão do povo egípcio, as civilizações, relembrar lá no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, que ele conta que os exilados de Capela, que se aportaram aqui no nosso planeta Terra, que foram expulsos do planeta, nós sabemos que naquele momento o planeta estava em transição, como hoje o nosso planeta está, de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração. E lá, aquele povo que estava encarnando naquele planeta não acompanharam a evolução do planeta. E Jesus, também como o responsável daquele orbe, trouxe esse grupo de espíritos que foram exilados para o nosso planeta Terra, que se dividiu em 4 raças, que é o povo egípcio, os hindu europeia, as caixas da Índia e o povo de Israel, que foram divididos em 4 povos na história. E os responsáveis, os espíritos que estavam aqui no nosso planeta, no processo evolutivo desde o primitivismo, são as classes negra e amarela, o que relata Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Como esses espíritos tinham a inteligência, a parte de evolução deles era a parte intelectual e não a moral, eles vieram aqui para continuar o seu progresso evolutivo, para que poder, através da sua inteligência, começar a melhorar, a se trabalhar a sua parte moral, que ainda não estava bem desenvolvida. Como normalmente, quem tem uma ascendência maior na parte intelectual, às vezes, vai sobrepor aqueles que não têm um conhecimento na sua evolução. Os espíritos que aqui, da Terra, eram ainda espíritos simples e ignorantes de conhecimento, como fala os espíritos para Allan Kardec. Só para a gente fazer uma análise. E aí, depois nós temos o comércio europeu de escravos. No decorrer do século XV, os europeus, no intuito de expandir suas atividades comerciais, exploraram a costa africana. Com a colonização da América, necessitavam de mão de obra para trabalhar nas terras conquistadas do Novo Mundo. Se nós tivermos lá o fonte no Google, www.brasilescola.com, História Abre, Comércio de Escravos na África. O que aconteceu? Quando houve lá a abertura dos portos, lá em Lisboa, daqui a pouco a gente vai entender melhor isso aí, quando foi conquistar novas terras e descobriu o nosso Brasil. E os portugueses estavam já usando os escravos como mão de obra para poder trabalhar na nossa terra. Essas são as informações que nós temos. Aí vamos começar pela violência física. Nós trouxemos
Castro Alves, que é o poema Navio Negreiro, né, a parte 4 da estrofe, que ele fala assim: era um sonho dantesco, o tombadilho, que das luzenas a vermelho brilho, em sangue a se banhar, tinha de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros com uma noite horrendos a dançar. Nós trouxemos esse poema, essa parte do poema, né, para trazer as informações, a violência física que os escravos eram aqui acometidos no nosso Brasil, colônia de Portugal. E a gente já lembra aqui no final, quando ele fala nessa estrofe, horrendos a dançar, né, que quando era o único momento que eles tinham de alegria, né, saudade da sua terra natal, que eles à noite, depois do trabalho, eles começavam a fazer a sua cultura, do teu povo, as suas danças. Foi até aí, nesse momento, que começou, né, eles cultuar a nação que hoje nós conhecemos no nosso Brasil. Porque eles, para poder, né, distrair das dores, da chicotada, de toda essa violência física que eles recebiam, à noite eles faziam os seus cantos, dançavam, para poder melhorar a situação deles. Vamos lá. A violência psicológica. Os donatários dos imensos latifúndios de Santa Cruz fizeram-se a vela, escravizando os negros indefesos da Luanda, da Guiné e de Angola. Infelizmente, os pobres cativos, miseráveis e desditosos chegam à pátria do nosso Evangelho como se fossem animais bravios e selvagens, sem coração, sem consciência. Relato de Ismael, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, na psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, que lá no capítulo 5 fala sobre os escravos. Nessa parte da violência psicológica, até hoje, a gente ainda lembra que os escravos eles eram tratados como se não tivessem nem alma, que era como os animais. E hoje nós sabemos, através do livro dos Espíritos, que os animais têm alma. O nosso irmão, trazendo esse Ismael, ele vai neste momento até Jesus, desesperado, porque ele não esperava que os nossos irmãos portugueses iam fazer essa violência psicológica com os escravos. E aí, só relembrar o início, foi quando Jesus fez aquela sua incursão, veio à terra com a sua comitiva e veio saber como estava o teu evangelho sendo implantado no livro, no início do livro. E Eliú, que é Ismael, que era o responsável da parte sociológica do planeta, Jesus vendo aquelas guerras, aqueles fratricídios, o que estava acontecendo, as guerras santas. E aí Eliú falou: olha, mais ao sul temos lá ainda umas terras que não foram encontradas, que eram os nossos índios, que estavam lá, e são ainda espíritos novos, como na evolução, que os nossos índios ainda é espírito, obrigado. Os nossos irmãos, os índios ainda eram espíritos novatos e sem conhecimento também. E aí Ismael foi, Eliú falou: lá pode ser transplantado o teu evangelho. E aí ele foi e mostrou. E foi quando Jesus pediu a ele que fizesse reencarnar na terra de Santa Cruz. E aí ele reencarnou como Henrique de Sagres, que foi Dom Henrique de Sagres, que abriu um caminho às Índias. Foi esse o trabalho dele. Vamos lá então. E aí Jesus responde para ele: a colaboração africana deveria, pois, verificar-se em abalos perniciosos, no capítulo das minhas amorosas determinações. O homem branco da Europa, entretanto, está prejudicando por uma educação espiritual condenável e deficiente. Olha só o que os nossos irmãos portugueses estavam fazendo. A intenção era fazer com que os escravos viessem a colaborar com o progresso do nosso Brasil, que era a terra de Santa Cruz na época. E eles estavam, de certa forma, atravancando até o processo evolutivo, a evolução do nosso país. E aí eles vêm trazendo
as consequências. Aí trazemos aqui a violência cultural. O clero comum possuía escravos numerosos e chegaram a defender suposto direito de escravagistas, incentivando a caça aos índios e abençoando a carga miséria de navios guerreiros. Continua Humberto Campos, né, no livro, idem no capítulo 13. Né? Aí, essa parte cultural, a gente observa como o clero naquela época, a Igreja Católica, né, não falando mal da igreja, mas estamos analisando aqui os fatos históricos ainda dentro do livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Por quê? A violência cultural, eles não tinham direito, foi quando começou que não tinham direito de seguir, né, cultuar a sua religião da época, a língua, né, tinha aprender a falar o português, era imposto. Aí esse capítulo, se eu não me engano, é os jesuítas, que os jesuítas foram os únicos que ainda utilizaram o seu conhecimento para não impor. Eles até estudaram a língua dos índios e dos escravos. Só que com os índios eles não conseguiram, né, escravizar, porque os índios eles começavam a atacar os portugueses. E aí nós lembramos, né, que no seu culto, né, os africanos, para a gente analisar essa questão, né, que também é os preconceitos que ainda existe, eles usavam a magia, né, porque lá na África utilizavam a religião como uma magia para a cura. E eles, revoltados em receber, né, todas aquelas ações chibatadas, eles começaram a usar aí a magia para fazer o mal aos seus senhores, aos capatazes, aos comendadores, né? A gente vai começar então a analisar que neste momento eles passaram a usar a sua cultura religiosa para se defender dos seus senhores. E a gente, quem leu o livro do Robes Pinheiro, o Tambores de Angola e depois Aruanda, né? Então, vocês que leram, a gente entende que foi criando uma energia psicosfera no nosso país, né? Uma energia deletéria devido a esses escravos que não aceitavam. Alguns aceitavam, né? Eles perdoavam seus senhores, outros não. Então essa energia que foram feitas, ficou sobre a crosta terrestre uma energia negativa. E aí relata, né, o Robes Pinheiro, através do Espírito Ângelo, que no momento foi criada a Umbanda, a Aruanda. Né? Foi nesse momento que aqueles escravos, junto com os índios que desencarnaram, vamos botar assim, que aceitaram a sua prova, que passaram aqui no nosso país, né? Eles, junto com outros, até portugueses abolicionistas que estavam trabalhando, assim como Castro Alves, fundaram a Aruanda. Por quê? A intenção, nesse momento, era que a cidade espiritual de Aruanda, junto com esses índios escravos, começasse a trabalhar e a doutrinar esses escravos fora do corpo físico para evitar essa energia negativa sobre a pátria do Evangelho. E aí a gente, né, eu gosto muito porque é lá na minha cidade natal, São Gonçalo, em Neves, que foi Zé, eu sou conterrâneo, foi Zé Fernandino de Moraes, que em 15 de novembro de 1908, que ele fundou a Umbanda, através do Caboclo Sete Cruza. Por isso que eu gosto muito, eu sempre falei, gosto da Umbanda, que a Umbanda que estuda o Espiritismo. E todo umbandista que deveria, né, estudar e analisar, que o Caboclo Sete Cruza, ele colocou bem claro, que seria necessário que estudasse as obras, o livro dos Espíritos. Ele bem colocou isso. Na história, é só entrar lá no Google, que nós vamos observar que eles eram um médio, tinha 18 anos, 17 para 18 anos, e foi na Federação Espírita em Niterói, que ele foi lá, deu uma facilidade ao presidente, na época, da Federação Espírita, não aceitou, porque ainda existia aquele preconceito, ainda tem, um pouco, não diretamente, e aí não aceitou aqueles espíritos de pretos velhos, de negro, de índio e de crianças. Por quê? Não se aceitava na mesa mediúnica
uma chamada para eles, que aqueles espíritos também tinham necessidade de ter a sua comunicação. Né? E aí parece que o presidente, na época, ele tinha evidência e viu que ele foi um sacerdote passado, né? Que foi até queimado na Santa Inquisição. E ele falou que estava se apresentando daquela forma. Como às vezes, até nós espíritas, apresenta na mesa um espírito, né? Tem vários fatos que ocorrem, que ele vem falando como negro, e aí o doutrinador ele quer até doutriná-lo, e depois ele dá, né, uma lição de moral. Ali ele quis dar uma lição de moral. Né? São coisas, às vezes, do movimento, e não da doutrina espírita, né? Vocês já entenderam. Então, naquele momento, ele funda a Umbanda, e ele falou: amanhã na minha casa vou abrir uma mesa e todos vão poder vir. Essa foi a finalidade da Umbanda, para poder doutrinar esses espíritos. Por quê? Naquela época, antes, né, naquela época ali do tempo, as pessoas, os escravos, não poderiam usar, como a Igreja Católica, ela sempre, né, ditou regras, não poderia usar a sua cultura. Mas na frente a gente vai entender mais um pouquinho isso aí. Vamos lá. Ó, se alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Então vamos fazer o relógio. Vamos lá. Aí vem, no mesmo livro, o movimento abolicionista. Os abolicionistas compreendem que lhe é chegada a possibilidade maravilhosa e, em 13 de maio de 1888, é apresentada à regente a proposta de lei para a imediata extinção do cativeiro. Lei que Dona Isabel, cercada de entidades angélicas e misericordiosas, sanciona sem hesitar com a nobre serenidade de seu coração de mulher. Também o mesmo livro, né, Coração do Mundo, Padre do Evangelho, já no capítulo 26. Né? Nesse momento, aí a gente, né, vai analisar essas questões, que o Brasil foi o último país a libertar os escravos, porque já estava sofrendo a pressão dos ingleses para, né, que é o único que faltava libertar seus escravos. E tem até aquele refrão assim: lei para inglês ver. Né? Foi aí que saiu esse refrão: lei para inglês ver. E a gente vai entender por que, né, essa lei para inglês ver. Porque, na verdade, né, a Princesa Isabel não tem nenhuma culpa do que agora a gente vai trazer as informações. Né? Por quê? Depois, um dia depois que foi decretada a libertação dos escravos, a gente tem ali eu trouxe até o Diário Oficial, a gente vai ler, acompanhar, foi implementada uma outra lei, no dia 14 de maio de 1888. Isso a gente não tem essas informações, mas a gente foi atrás pesquisando e conseguimos, que era repressão à vadiagem. Não é? Repressão à vadiagem. Eu lembro que era garoto, até na década de 90 e tal, 80, ainda tinha essa lei. Porque eu lembro que eu era garoto, eu fui criado com meus tios, e ele, à noite, para sair, ele, às vezes esquecia, voltava, eu esqueci minha carteira de trabalho. Por quê? 10 horas da noite, quem estivesse na rua, sem documento, ou principalmente a carteira de trabalho, dizer que estava trabalhando, era preso por vadiagem. Né? Oi? Faltaria cadeia. É verdade. Aí o que aconteceu com nossos escravos? Eles foram libertos, não foram? Mas não tinham trabalho. Por quê? Porque a maioria dos coronéis de fazenda não queria, né, a libertação dos escravos. Não queriam. Algumas fazendas já estavam até alforriando por eles próprios mesmos, alguns fazendeiros de bom coração. Aí a gente entende o trabalho de Elio, né, de Ismael, fazendo com que reencarnasse aqueles espíritos para trazer as informações, para poder lutar pela pátria. Então tinha alguns fazendeiros, os abolicionistas, como Castro Alves e outros tantos, que daqui a pouco nós vamos relatar fazendo esse trabalho. E aí nós vamos trazer agora, para a gente analisar, a cópia original do Diário Oficial do dia. Aí vem Gazeta de Notícias, Brasil,
naquele ainda português arcaico, né, com Z, 1888, 13 de maio. Extinção, né, da escravidão, ainda daquele português, lei número 3.353, de 13 de maio de 1888. Aí ela fala assim, declara extinta a escravidão no Brasil. Aí vem, a princesa Isabel Imperial, regente em nome de Sua Majestade, o Imperador Senhor D. Pedro II, faz saber a todos os súditos do Império que a Assembleia Geral decretou a ela, sancionou a lei seguinte. Artigo 1º. É declarada extinta, desde a data desta lei, a escravidão no Brasil. Artigo 2º. Revoga-se as disposições contrárias. Quer dizer, ninguém pode, né, fazer nada. Manda, portanto, todas as autoridades a quem o conhecimento, a execução da referida lei, pertencer, que cumpra e faça cumprir e guardar tão inteiramente como nela se contém. O secretário de Estado de Negócio, Agricultura e Interiço dos Negócios Estrangeiros, então, bacharel do Palácio, né, Rodrigo Augusto, faça imprimir, publicar e correr. Data do Palácio, Rio de Janeiro, em 13 de maio de 1888, 77 da Independência e do Império. Então, a gente trazendo essas informações. Aí, no dia 14, os políticos da época, né, que não queriam a libertação, aí entra aquela história, lei para inglês ver. Por quê? Os escravos foram alforriados. Mas, o que eles iam fazer? A lei única ali, né, não tinha nenhum mais artigo. A gente sabe que qualquer lei, hoje começou lá às 4 horas, né? Está lá sendo analisada lá a reforma política. Então vai ter lá a reforma, né, que eles vão apresentar as leis. Mas tem que ter um artigo, uma assembleia, para analisar os artigos correspondentes. Ali não teve artigo nenhum. Aí deu a lei de vadiagem. Vadiagem, por quê? Os escravos não tinham emprego, não podiam trabalhar. Né? E eles ficavam na rua, eram pegos, sem carteira assinada, não tinha trabalho, vadiagem. E aí o que aconteceu? Né? A história vem nos falando, Zumbi, que foi lutador, que lutou, né, por tudo isso. E, né, nesse momento, eles não conseguem. Os únicos que conseguiram emprego eram as mulheres negras, porque elas foram aproveitadas nas senzalas, né, para a cozinhar, né, lavar, cuidar das filhas da sinhá, papá. Até hoje isso até 17 anos atrás, vamos botar mais ou menos 17 anos, ainda era assim, né? A empregada doméstica sempre foi a negra. E aí os outros, né, lutavam capoeira, aquelas brigas aconteciam mesmo, e eram presos por vadiagem. Né? Aí eles trouxeram a informação que é a fonte Revista Raça Brasil, edição 188 de 2014. Aí colocamos ali o e-mail, né, para quem quiser procurar, depois pesquisar no Google. Aí fala assim, no Brasil, uma das primeiras leis criadas após o fim da escravidão foi a lei de vadiagem, que autorizava prender qualquer cidadão que estivesse vagando. O Estado brasileiro financiava a vinda de trabalhadores europeus para substituir a mão de obra negra, que não foi aproveitada quando não pôde mais ser escravizada. Também aqui foi queimada toda a documentação sobre os escravos, com medo de que pudessem reivindicar o ressarcimento pelo quase 4 séculos de violência e trabalhos forçados. Né? Isso está nessa revista Raça. E aí nós trazemos, né, essas informações e lembrar, né, do livro que é a Tragédia de Santa Maria, que é Bezerra de Menezes, que ele relata quando ele estava encarnado. Tragédia de Santa Maria é uma fazenda de Santa Maria, ao sul aqui do estado do Rio de Janeiro, e Bezerra de Menezes relata que quando ele estava encarnado, ainda nem era espírita, não tinha conhecimento da doutrina espírita, ele médico, morava em São Cristóvão, e ele conheceu, né, um comendador que veio de Portugal, né, e ele recebeu do seu avô
instalou aqui no Rio de Janeiro. Como ele, né, as condições da fazenda Santa Maria, que era ao sul aqui do Rio de Janeiro, né, para a região lá de Friburgo, aquele lado de lá, ele, né, se instalou em São Cristóvão. E aí teve, né, a esposa dele engravidou, e aí foi até no final de ano, teve uma filha. Né? Só que no momento do parto, a esposa veio a falecer, né, e a menina veio meio adoentada, e 2 dias depois ele tentou o suicídio, pela perca da esposa. E Bezerra, ele era também médico, né, era Antônio José de Barbeiro. Só que Bezerra, ele relata nesse livro que os nomes são fictícios, né, todos esses nomes. E a menina chamava-se Esmeralda. E Bezerra foi chamado numa noite chuvosa, né, lá em São Cristóvão, que ele morava lá em Residia em São Cristóvão, para prestar auxílio tanto à filha, que estava com pneumonia, e o pai, que tinha tomado veneno. Né, os escravos bateram na noite chuvosa e ele foi até lá na casa dele. E aí lá ele conseguiu, né, pediu até o auxílio, que ele não era espírita, mas ele já tinha um coração, né, já se entendia, né, que havia um Deus, e ele pediu força e conseguiu, naquele momento ali, cuidar dos dois. E ele ficou amigo da família, até batizou a menina. E essa história ela desenrola em duas etapas. No início já do livro, ela já reencarna, quando Bezerra relata, como Pamela. E ela recebe de doação a fazenda do tio bisavô dela, né, para a gente entender. No desenrolar da história, né, ela vem com 18 anos, com Pamela, em 1934, assume a fazenda de herança. Aos 18 anos, ela, formada em professora, já era espírita, e aos 25 anos ela ia receber. Para a gente entender a história, né, ela, como Esmeralda, ela foi para Lisboa, estudou, e lá conheceu o Dr. Bento Gonçalves, chamado Bentinho, que era um abolicionista. E aí eles se namoraram, casaram, a contragosto do pai, porque ele era abolicionista, né, não aceitava a libertação. E aí ele, né, amava a filha, aceitou o casamento. E ele, mais tarde, né, não casou, mas se consocializou com uma pernambucana, que estava de olho na fazenda. Né? Por isso que entra a história da tragédia. E tinha uma filha abastada. E ela sempre exigindo que casasse, e ele não, que não casaria mais, que o amor da vida dele era a esposa que vinha a falecer. E ela sempre pedia que passasse para o nome. Ele falou, não, isso era da minha filha. Né? E ela já casada com o Bentinho, o advogado. Aí o que aconteceu? Houve uma trama na fazenda, ela e a filha, né, sufocaram a filha dele com um lençol, esganaram, e ela veio a desencarnar. Ninguém viu, a não ser, né, já um menino, o Miguel, escravo de 10 anos, que naquela época já tinha a lei do ventre livre, né, que já nascia alforriado. E foi o único que viu que ele estava com febre nessa noite, e ninguém observou ele, né, estava enrolado lá no pano, no sofá, e ninguém observou. E aí culparam, né, o marido, colocou a culpa no marido. Ele foi preso, desencarnou, né, e aí não foi provado. Mas na frente, a filha já tinha estudado sobre Kardec, naquela época, começaram os estudos lá na França, ela já estava interessada, e aí ela foi, né, antes de desencarnar, começou a se apresentar para o pai. Foi quando, né, a proposta da espiritualidade, ele começou a conhecer também a doutrina espírita, e ela falando que um dia ele ia descobrir a verdade. E quando, antes dele falecer, o rapaz, o escravo Miguel, né, já estava já numa maior de idade, já no final, todo mundo já desencarnado, e aí ele chegou e falou que ele viu tudo a cena e contou para ele, né, o comendador Barbeiro. E aí ele, né, não tinha mais o que fazer, ele veio também a desencarnar, e a filha antes deixou esse testamento. E no momento, né, quando da lei, né, da libertação da escravatura, que fala lá no livro, no Coração do Mundo Pátria do Evangelho, só voltar aqui para a gente, quando relata ali, né, a Sansona, sem hesitar, espírito angélico, misericordioso, Sansona sem hesitar, né, que espírito ali.
Esse espírito misericordioso, no livro Tragédia de Santa Maria, o Bentinho, o advogado, ele vem naquele momento lá no Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro, e aí ele se ajoelha e beija o vestido da princesa Isabel, só para a gente analisar essa parte aí. Né? É uma cena muito bonita. Né? Quem tem um livro, depois leia, Tragédia de Santa Maria, só para a gente formar essas questões. Bom, dando prosseguimento. Aí a pergunta, Allan Kardec, na questão 794. Poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso da lei? Porque a lei foi implantada, as leis estão sendo implantadas, as leis civil. Aí a gente vai lembrar, né, de Allan Kardec no Evangelho, quando fala a lei mosaica, que lá no capítulo 1, no item 2, que ele fala que são duas leis, a lei civil, disciplinar, né, que Moisés colocou, que essa muda com o passar do tempo, e a lei divina, essa lei que os Espíritos estão falando, a lei natural, que é a lei divina, que é os 10 mandamentos. Essa é imutável. E a lei disciplinar, com o passar do tempo, ela vai mudando. Por isso que os Espíritos falam. Qual a lei? Se nós podemos formatar as leis através das leis naturais ou sem o concurso das leis civil? Essa é a pergunta que os Espíritos estão falando. Porque se a gente observar bem, até hoje ainda, algumas pessoas religiosas entendem como os 5 livros de Moisés, que são leis disciplinares. Eu tive uma vez até, não discutindo, mas uma pessoa protestante quis me dizer que a única lei disciplinar era a lei dos números. E eu falei para ela que não, todos os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, são leis disciplinares que mudam com o passar do tempo. E ela batendo de frente, aí eu provei para ela, em Deuteronômio, que também é uma lei, a gente gosta até de falar que a lei disciplinar dos filhos, que era no Deuteronômio, capítulo 18, versículo 19, 20 e 21, que quando a gente tem um filho quanto mais lá, na lei mosaica, se ele não nos obedece, os pais podem levar até os sacerdotes da cidade e falar, olha, esse nosso filho não nos obedece, é um quanto mais beberrão, não nos dá ouvido. Aí o sacerdote que faz que as leis sejam cumpridas, aí entra a questão da Igreja Católica, eles chegam, levam até a praça pública e falam, olha, esse filho deles é um rebelde quanto mais. Diz a lei que eles têm que ser apedrejados até a morte, e eram apedrejados. Aí eu perguntei para essa pessoa, essa é uma lei de Deus ou uma lei disciplinar? Então, lei disciplinar. E aí nós entendemos dessa forma que, vamos para a resposta. Poderia, se todos a compreendessem bem, se os homens a quisessem praticar, elas bastaria. A sociedade, porém, tem suas exigências, são leis necessárias, leis especiais, instrutores espirituais. Olha só como a doutrina espírita, ela nos envolve tanto a lei divina como a lei social, as leis civis. E a gente trouxe aqui a informação para nós, a ação afirmativa. Essa é uma polêmica, a gente só trouxe, eu não tenho nenhum, vamos botar assim, partidário a partido nenhum, tá? Nós não somos partidários, não sou partidário a nenhum partido. Essa ação afirmativa, a gente vai entender o que é. A ação afirmativa é uma política que visa eliminar desigualdades historicamente acumuladas, garantindo a igualdade de oportunidades. Nós tiramos, isso aqui foi no Google, professor Ed Santos, ele é lá de São Paulo, que é o CONAPIR, Construção do Plano Nacional de Política e Promoção de Igualdade Racial. Por que a gente trouxe essas informações? Para a gente entender mais ou menos o que está acontecendo. Já iniciou há 17 anos no nosso Brasil, por isso que eu falei há 17 anos. Que é o quê? Hoje chamado de cotas. Que as cotas na universidade, cotas no trabalho. Eu, particularmente, quando começou essa questão, eu sempre fui contra.
Eu sempre fui contra, porque ela vai trazer ainda o preconceito. Mas se a gente estudar, analisar, a gente vai entender um outro lado também dessa lei, porque precisa lei específica. E aí, eu até recomendo a quem ainda não, a gente ainda está nessa questão de aceitação ou não, ainda é uma lei que gera ainda o preconceito racial, são essas questões. Eu estava até conversando com um amigo que lá no nosso centro, ele falou: essa lei não gera ainda o preconceito? Eu falei: eu também achava assim, mas vamos analisar. Vocês podem procurar lá no Google essa palestra, é só botar lá, Cotas Hélio Santo. Ele não é partidário, é apenas um Conavir, uma construção, é lá em São Paulo. Ele fala o seguinte: no nosso país sempre existiu cota. Sempre existiu cota. Porque foram perguntar: cota para negro, isso é justo? Ele falou assim: não, cota sempre existiu. Em 1994, até 1994 ele fala na palestra, que existia cota para filhos de fazendeiro. Que se ele quisesse fazer uma faculdade de agronomia, estava lá reservada uma vaga para ele. Então, na verdade, não foi invenção de ter cota para as negros. Cota já existia, só que para as pessoas de classe alta. Entendeu? Era 100% para brancos e pessoas de classe alta. Tanto que a gente começa a analisar o problema do preconceito ainda no nosso Brasil. De uns tempos para cá, que isso foi implantado há 17 anos atrás, a gente vê a mudança que o preconceito está sendo diminuído. Então, isso foi implantado, começou nas universidades, não foi nem político nenhum que implantou. Foi esse grupo que foi criado para esse trabalho. Então, até ele falou, o repórter falou, foi perguntar: professor, por quê? O senhor é a favor da cota de negro? Não vai gerar mais ainda preconceito? Ele falou: não sou a favor de cotas para negro. Eu sou a favor daquelas cotas de 100% para branco e classes altas, abrir espaço para outros, porque as cotas já existiam. Aí por isso que ele fala, a palavra correta não é cotas, é ação afirmativa. Por quê? Vai afirmar, aí fala, isso é inconstitucional, porque todos temos direito, mas as leis, para inglês ver, ainda não são de fato comprovadas. Então, a ação afirmativa é para comprovar uma lei, assim como nós trouxemos lá essas informações quando foi extinta a escravidão. Porque precisava de uma ação afirmativa, um parágrafo, para dizer, uma assembleia: olha, precisa-se tantos por cento para os brancos, classe baixa, tantos por cento para os negros. Isso é a ação afirmativa. Por isso que eu também era contra, porque eu não estudava, não procurei, eu pesquisei no Google várias pessoas falando. E o que eu achei desse professor, eu falei: esse é o mais importante. Porque não está abrindo cotas para negro, está abrindo espaço. Espaço para o negro, para a classe baixa, porque o que está preponderando é a classe alta. Esse é o grande problema. E começou isso na universidade. A universidade foi pioneira nessa questão. Então, assim, é que ele falou: igualdade do tratamento, de oportunidade e tratamento. Aí ele dá um exemplo, que eu vou dar um exemplo nosso aqui, que ele falou lá de São Paulo. Um exemplo nosso, vamos dizer aqui na Baixada. Aí tem uma mãe que, solteira, o pai foi embora, e ela com dificuldade costurando, trabalhando, e aí a filha, ela sustenta a filha ali, mora numa comunidade de risco, vamos botar assim, aquelas comunidades de risco que tem ali nas portas, droga, aquelas coisas todas, e ela vai educar a sua filha. E aos 17 anos, a filha resolve que quer fazer uma faculdade de medicina. E aí ela não teve gravidez precoce, não foi para as drogas. E lá na Zona Sul, vamos botar lá no Leblon, uma outra que teve todas as oportunidades que a mãe lhe deu, a família lhe deu, colégios bons, computador, aquelas coisas todas. Ela
teve nas suas mãos a oportunidade e a mesma também com 17 anos, ela quer ser médica. As duas vão concorrer. Olha, essa é a questão que ele está falando. E naquele momento, quando a gente sabe muito bem, quando a gente vai fazer um concurso público, né, vamos botar no concurso público, vamos botar assim, 20 vagas para 200 pessoas. Não é? Aí o que acontece? Muitos vão passar com nota alta, mas as vagas são 20 pessoas. Aí é onde entra as cotas. Eles vão analisar as 20 vagas, vamos botar 50 pessoas tiraram nota alta para o concurso, mas só vão entrar 20. Aí entra a questão de cota, de analisar o perfil de cada um. Ora, eu tenho uma amiga que é espírita, ela trabalha nesse meio, ela veio falar comigo uma vez que ela descobriu que quando uma empresa, né, algumas empresas colocam assim o perfil, né, de aparência, ela descobriu que muitas das vezes essa aparência está correlacionada à cor, tá? A cor. Por quê? Ainda as pessoas não estão reafirmando o que a lei exige. Então, quando foi criada essa questão de ações afirmativas, é para dar direitos àqueles de classe baixa para ter acesso, né, nas suas conquistas, na área de mercado de trabalho, na faculdade. Só que a faculdade é pública, não nas faculdades públicas e não nas faculdades particulares. Essa é a informação que ele nos traz. Né? Alguma dúvida pode entrar lá e ver. E aí, na hora, as duas, né, que na hora da vaga, o reitor vai selecionar. Né? Quem que ele vai dar preferência? Aquela para ser médica lá na Baixada, que as duas passaram, ou aquela lá na Zona Sul? Na Zona Sul. Entendeu? A ação afirmativa permite que ambas concorram, que ambas tenham os mesmos direitos de igualdade e oportunidade para a vaga. Eu me lembro bem, né, há uns 20, 30 anos atrás, eu sempre morei, né, eu vim morar em Belfort Roxo tem 25 anos, né, uns 20 anos atrás, que eu ficava desempregado. Às vezes eu ia procurar ver uma vaga de emprego, quando eu falava Belfort Roxo. Hoje em dia ainda é assim. Você fala que mora na Baixada, ele já começa a balançar a cabeça. Já te olha, né, mal. Pode falar. Almir, me permite fazer uma consideração. Pode fazer. E vou discordar e vou te dizer por quê. Eu ainda acho que as cotas, o sistema de cota, ele desfavorece, ele não ajuda, porque ele trabalha no fim e não na origem. Citando essa questão da educação, eu lembro que alguns anos atrás, não vou citar aqui o meio, a mídia que fez esse levantamento, mas dizia a respeito com relação às cotas utilizadas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Esse levantamento feito alguns anos atrás, não mais do que 6, 7 anos, dizia o seguinte, que de cada 7 negros facilitados pelo sistema de cota, 80%, ou seja, 8 de cada 10 no final de um ano estavam excluídos. Porque a vida é autoexcludente. Você não trata no início, na origem. Se você não capacitar o negro, não é o negro, é o branco, aquele que tem dificuldade na sua origem para galgar mais à frente, a vida vai excluí-lo. Porque ele não vai conseguir se manter numa disputa clara de mercado. Isso estou falando no ambiente universitário. Na vida profissional, mais ainda, e sequer vai chegar. Então a cota, ela pode ser ideologicamente favorável, algumas pessoas acham interessante, mas continuo falando. Ainda tenho meu pensamento seguinte, quanto mais você denota uma diferença, mais claro é o racismo. Só que a cota, né, ele é para todas as áreas, não é só para a universidade. Né? O que agora está eles colocando agora essas ações afirmativas é que o estudo que é a secretaria, vamos botar assim, particular e a pública, que tenha as mesmas informações, entendeu? É isso que está a luta, né? No início ali foi só mesmo a igualdade racial. E ele fala, nós não estamos lutando só pelo negro, nós estamos lutando pelo Brasil. Tanto para branco, classe baixa, essa é a questão. E aí, hoje, os estudos nos colégios, quem é professor, quem estuda, eu estudei nos dois lados, na particular, né? Iniciei o meu primário todo na pública, fui até a 5ª série, depois repeti, e na 5ª série eu fui para o particular.
E a gente vê que é a diferença, essa é a diferença. Então, essa ação afirmativa, ela é por tempo, não só para a questão racial, para a faculdade, mas para todas as questões, entendeu? Econômica. Essa é a questão. Porque a finalidade é que no estudo seja o mesmo que é dado na particular, seja o mesmo para a pública. As informações, aí sim, entra essa questão que você falou. Ele vai ser capacitado para mais lá adiante, ele tem condições do que o cargo que ele vai exercer, capacidade para isso. No momento agora, o que ele diz ali é o seguinte, que aquele grupo vai concorrer com o mesmo tipo de grupo, e o outro grupo com aquele. Essa é a questão das cotas, entendeu? Ele vai concorrer, aquela classe ali, com a mesma classe dele, para que eles tenham acesso, a começar a ter acesso mais acima que os outros têm, né? Pois não. Esse estudo que você está apresentando, como meu padrinho falou, a questão de chamar a atenção para Isso. isso talvez seja o caminho inverso, está me deixando claro o seguinte, que enquanto a sociedade, nossa, não estiver com esse espírito de inclusão, é necessário que haja essas ações de inclusão social para que essas pessoas possam ter seu espaço, que elas de uma certa forma sejam aceitas, mesmo que seja uma aceitação imposta pela lei. Isso aí. Até que a nossa evolução nos mostre que todos somos iguais. Porque os estatutos numa empresa está lá direito, mas os cargos são dados para as pessoas. É restrito. Até na questão do deficiente. Agora que. Obrigado. Agora essas ações afirmativas. Os deficientes. Não, só vou falar uma coisa. Quando fala de aparência para cargos, isso é contra a lei. Você pode chegar lá e denunciar, olha, tal empresa está fazendo essa aparência, isso não pode. Mas eles não vão falar diretamente na hora de te descobrir. Entendeu? Sim, psicotécnico, mas não pode. Mas ainda é contra a lei. Psicotécnico, você vai saber psicotécnico que você passou. Então, essa cota, essa ação afirmativa, tem direito entrar essas pessoas, entendeu? Eles têm direito a uma porcentagem que antes era só pessoas de alta. Pode falar. Eu gosto, Toda essa gama de coisas que estão fazendo é um esforço muito bonito. Isso é um projeto lindo, né? Da Dona Clínica está trabalhando em cima disso. E nós tivemos outras coisas que foram feitas para ser aproveitado e que trouxesse um efeito na sociedade. Mas o principal, geralmente, não é feito, é a conscientização. Não adianta você aplicar tudo. Olha, quer ver um exemplo muito simples? Veja bem, não pode jogar lixo no chão. É a moda, né? Não só lei. Hoje, eu vi hoje no centro da cidade um guarda que ele está lá para punir o cara que joga lixo no chão, fumando, conversando com outro e jogou o lixo no chão com os dois andando. Quer dizer, por quê? Porque não houve a conscientização. Lei seca. Ficou provado que a lei seca trouxe um consumo maior de bebidas. Ficou provado, isso foi pesquisa feita. Mas por quê? Porque não teve primeiro um trabalho de conscientização. A sociedade ela é composta de vários níveis de pessoas, né? São vários níveis, esse nível, e de compreensão diferente. O dia que unificar e todos tiverem conscientização, a coisa funciona. Mas enquanto jogar na tela, assim, jogar na parede, a coisa fica difícil. Então, o trabalho de conscientização para que aquilo funcione, eu acho que é o fundamental. Esses são os primeiros passos para isso, a conscientização. Não é que isso é provisório, é para conscientizar, foi como nossa irmã falou ali, para alertar, olha, a lei existe, vocês estão cumprindo, nós temos que ter artigo que se faça cumprir isso. Essa é a questão. Por isso que é chamada ação afirmativa. É uma regulamentação. Uma regulamentação. Que existe a lei, né? O objetivo é subjetivo. Por quê? A subjetiva não diz que é. O objetivo é. Só que agora existe as leis, por exemplo, a homofobia. Foi criada a lei do homofóbico. Agora até gordofobia. Por quê? Ele não pode, a lei constitucional não permite, mas as pessoas não respeitam, tem que ter as ações, os parágrafos para que se cumpram. Porque as pessoas vão lubridiando as leis,
instrução. Isso. A lei natural tem que ser dos pais. A gente recebeu dos nossos pais. A lei natural. Naturalmente eu tenho que educar meus filhos pelas leis morais. A escola já é aquela lei já de instrução, é a lei social. Só que está invertido. O pai, por não ter tempo ou paciência, joga isso na mão do mestre professor. E aí você gera um círculo vicioso. Não, eu fico muito longe de casa, eu não tenho como fazer carinho no meu filho, então eu faço o ponto que ele precisa e sempre digo sim para ele. Né? A gente, se falar muito sim, a gente cai num problema muito grave, porque na própria vida se fala, eduque o pequeno para que o mundo não ensine o grande. E a gente está invertendo isso. Então essa questão, eu tenho que pagar porque eu joguei papel no chão, não, eu sou de uma época que minha mãe falava, tu jogou? Vai ali, pega, porque o lugar de lixo é na lixeira. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não cai a língua. Aí são coisas que hoje em dia, não vou dizer nem brecha, o mundo ficou tão rápido que as pessoas se tornaram negligentes com o que está ao redor. Vai chegar um tempo que vai estar o pai na sala, ele vai mandar um WhatsApp para o filho perguntando se ele quer jantar. Não, já está acontecendo. Já está acontecendo. Eu estava no metrô, tem a música do Titãs que fala que a televisão me deixou burro demais. Você vai no metrô, você conta nos dedos quem está lendo um livro e quem está assim, ó. O mundo acaba e as pessoas não se olham. Se alguém sentou do seu lado, cumprimenta. Se gerar uma conversa, que bom, troca informação. As pessoas não se olham. A gente está muito mecanizado. Eu trabalho com máquina, mas isso não me importa. A gente tem que deixar de ser máquina e voltar a ser gente. Aí a gente está criando filhos robotizados, aí tem que ter lei para não jogar papel no lixo, tem que ter lei que você não pode falar do seu amigo que é homossexual, do outro que é gordinho. Porque isso se perdeu e precisa de uma afirmação da lei. Essa é a questão. É questão de educação. Nossa época que nós estudamos, aí então estão querendo colocar, né, a educação religiosa. Isso é errado, não tem como. Sim, a gente está voltando à lei de Talião. Tem que ser tudo imposto. Porque era só voltar à matéria da educação moral e cívica. Exatamente. Porque se perderam aquelas conquistas da lei. Então tem que se reafirmar, aí entra essa questão, tem que se reafirmar aquilo que foi esquecido. Né? E os pais têm que, os professores, as secretarias de educação, têm que falar, olha só, nas reuniões de pais que tinham, falar, olha, a nossa responsabilidade aqui é esclarecer, trazer informações para o seu filho. E a educação vem do berço. Aí é onde entra o que está perdido. Tem que reafirmar aquilo que foi esquecido. Por isso que é essa questão das ações afirmativas. Mas vamos lá. Eu não gosto de polêmica, mas é para a gente analisar, porque o mundo sempre foi polêmico. Aí está lá na questão 829. A escravidão é um abuso da força? A escravidão é um abuso da força, é a resposta dos instrutores espirituais. A escravidão é um abuso da força. Desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. Olha aí. Como a gente vai lutar para desaparecer esses abusos? A gente tem que estar reafirmando aquelas leis que foram esquecidas ou que estão sendo negligenciadas. Né? Lembrando o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, Eliu, né, fazia com que aqueles que tinham, né, a boa vontade de trabalhar reencarnassem para reafirmar as leis divinas, né, e a lei civil. Por quê? Voltando lá em Moisés, as leis precisam ser mudadas. Porque com o passar do tempo, elas se tornam caducas. Foi a questão do Deuteronômio. Hoje alguém, se o filho for mal educado, tu vai apedrejar, vai levar para apedrejar teu filho? Mesmo que tenha vontade. Apedreja com as palavras, nós às vezes estamos apedrejando nossos filhos, né? Mas não estamos mais matando. Então, conforme, né, gradativamente vai desaparecendo todos os abusos através da nossa moralidade, evolução moral, né? Respeitar o próximo. Aí tem um planeta de expiações e prova, né? As pessoas, a lei, estão sempre burlando.
a nossa política aí? Né? As leis têm brechas para ser burlada. Então tem que reafirmar aquela lei. Essa é a questão. Né? Eu sei que essa questão é uns são a favor, outros são contra, né? Mas é assim que acontece ainda no nosso planeta. Tudo aquilo tem que ser reafirmado. O preconceito é lei, mas as pessoas não respeitam a homossexualidade. Então tem que fazer o quê? Tem que criar uma ação afirmativa. Que é a pergunta. Aqui, eu vou voltar lá. Poderia, se todos compreendessem bem, se os homens a fizessem praticar, elas bastaria. A sociedade, porém, tem suas exigências. A sociedade tem as suas exigências. As leis, isso tudo que a gente relatou aqui, são-lhes necessárias leis especiais. Essa é a questão. Tem que ter leis especiais. Porque ainda o ser humano ainda, não adianta só falar, você tem que falar, é isso aqui, mas tem que ser assim, assim, botar parágrafo, artigo. Por quê? A gente sabe, o estatuto, até o estatuto religioso, né, das instituições é assim. Tem lá, né, artigo tal, né, parágrafo tal, e vai. Porque tem que estar, né, e mesmo assim, ainda tem que fazer o regimento interno, porque às vezes dá problema na reunião de diretoria. O estatuto está assim, que não sei o que, tem que ter um regimento. Tudo tem que ser minimamente explicado. Pode falar. Dentro do que o nosso irmão aqui colocou, das leis naturais seria o compromisso da família, né, e as leis sociais estabelecidas nos lugares onde, por exemplo, as crianças convivem, no caso a escola. Hoje eu recebi uma família para conversar que a menina simplesmente está faltando a escola direto. E aí na conversa ela disse, ela não quer ir. Mas aí eu expliquei essa questão da lei social que está lá declarada no Estatuto da Criança e do Adolescente, Uma lei que especial. é a família que tem que zelar por esse compromisso de frequência. Bem, o que nós fizemos na escola? Fizemos um termo de compromisso, colocamos a lei e o pai assina a partir dessa orientação que ele dali para frente ele está ciente. Porque na verdade a sociedade vem evoluindo e realmente falta, é o desconhecido, ele não sabia que isso é uma lei. Então é uma situação nova que se apresenta. A gente, na verdade, tem essa função de explicar cada um na sua área. Entende? Então é muito interessante esse trabalho. É a questão que ele falou ali. Né? Tem que relembrar, porque foram perdidos os valores. Essa é a questão. Vamos lá onde está. Estava ali. Né? Então vão desaparecer todos os abusos quando nós respeitarmos o nosso próximo. Né? E para finalizar, a questão 932. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes os quiserem, preponderarão. Que Kardec faz essa pergunta. Por que o mal prepondera no nosso planeta? E os bois São tímidos. Né? Porque os maus, eles fazem as leis para eles favorecer uma classe. Essa é a questão. É onde a gente quer chegar nessa situação. Porque o que imperou classe alta, classe média e classe baixa. Então, o que está imperando é o quê? A classe alta. Todas as leis, quem participou para ser feita foi quem? A classe alta. Não foi chamada classe baixa nem média. Eles fizeram as leis. O que essa questão de ações afirmativas é que, olha, nós estamos aqui. Nós somos gente também. Somos pobres, somos negros, mas nós também temos a capacidade de participar, de poder fazer parte, na organização das leis, da parte social. É isso que eles estão pedindo. Que nós seja incluído também. Porque nós, até qual o tema? Eu botei lá em reticência do cativeiro à libertação. O elo não estava quebrado. Ainda tem reflexo
nós não temos. Essa é a questão. Né? Nós somos escravos da mídia, porque não nos passaram as informações corretas. Isso eu trabalhei em Carlos Porto, até conversando com a dona Dulce. O nosso país é o maior produtor de minério de ferro. Tá? Eu trabalhei em Carlos Porto, minha função, né, era inspetor de carro, eu fazia, né, anotações de embarque e desembarque. Então, exportava minério de ferro para os, outros países. Eu fazia nota lá da exportação. O nosso matéria-prima ia para os Estados Unidos, que aqui foi proibido a fundição, ninguém sabe por quê. Por que foi proibido a construção naval, a fundição? Porque o FMI pediu um empréstimo, o Brasil pediu um empréstimo, podia ser concorrente dele, acabou. Essa é a questão. Essas informações a gente não sabe. Essas informações a gente não sabe, porque eles, os políticos, não nos passam. Aí acabou a construção naval. E o que aconteceu? O nosso minério vai para fora, é industrializado, nós compramos a nossa matéria-prima. É o que eu estava falando com a dona Dulce ainda agora. Desce da balança. Isso tem que acabar. Não acaba por quê? Porque nós, o povo, não temos as informações para saber disso. Essas ações afirmativas vão fazer com que nós possamos a conhecer o que está acontecendo. Eu sabia porque eu trabalhava no carro de porto. Eu trabalhava direto com a Receita Federal. Essas coisas todas. Entendeu? É isso que nós temos que acordar. Nós somos ainda escravizados pelas as informações não são nos chegadas. A falta de informação. Entendeu? Essa é a questão. E a hora já passou. Obrigado. Eu sei que teve. É bom a polêmica, o debate, para a gente chegar a uma conclusão. Vê lá no Google, assiste a 1 hora e pouco ele falando dessa palestra. Que bota lá, cota. O nosso irmão, até esqueci o nome dele agora. Hélio dos Santos. Hélio Santos. Hélio Santos, cota, bota lá, é 1h30. Aí escuta lá, que a gente vai. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Querem fazer pergunta? Pode falar. Na verdade, é o seguinte, estava explicando que os nossos escravos, eles fizeram, as magias, no caso a religião deles, e geraram essa corrente negativa sobre o nosso país. Só que é o seguinte, houveram escravos em todas as grandes civilizações do mundo. Povos foram escravizados. Em todo o planeta como um todo. Roma, Grécia, no caso na Índia, na China, no Egito, como um todo. Esse fenômeno é exclusivo nosso? Esse fenômeno não, da escravidão não. No caso de produzir essa camada negativa sobre o país. Foi exclusivo nosso? Mesmo com esse recorte mundial de escravidão? Consegui entender a pergunta? Você quer dizer o quê? A pergunta é se o país, nosso país, é que foi essa... se foi só nosso, se foi exclusivo. Essa energia. Se foi exclusivo nosso. Nós fomos escolhidos a Pátria do Evangelho. Então, por isso que eles... Quando o Brasil foi colonizado, sabe quem veio para cá? Lá em Portugal, quando alguém cometia um crime, era mandado para cá. Exatamente. Depois, quando estava Napoleão Bonaparte invadindo toda a Europa, só veio para cá a tranqueira. Só veio, pessoas. O bagaço. Isso aí. Então, na verdade, a pátria ainda está começando, a pátria do Evangelho, o coração do mundo, pátria do Evangelho, os espíritos que vieram para cá para ser doutrinados, esclarecidos. E os mensageiros de Jesus estão vindo, reencarnando, para doutriná-los e esclarecê-los. Como eu falei da Umbanda. A Umbanda veio com essa finalidade também. A Umbanda não é africana, a Umbanda é a única religião brasileira. E tem que lembrar que Jesus fala que ele não veio pelos cristãos, ele veio pelos doentes. Então, veio para cá para ser. Os doentes. Aí fala assim, mas para cá só veio a história, só veio o que não presta. Ué, você quando está bem de saúde, tu vai no hospital só para olhar para o médico? Não vai. Foram os exilados. Os exilados da Europa. Os exilados da Europa veio para cá. Essa é a questão. Então, que Jesus nos abençoe. Pode falar, Dini. Dois antes de Cristo. Eles
egípcios que eram exilados de Capela. Escravizou os nossos, né? Eu não sei se a gente é da terra, ou tal, porque Emmanuel fala que dá resto aqui alguns, né? Eu não sei, de repente. Né? Mas o que deu início ao nosso planeta, do mundo primitivo, os espíritos jovens que estavam aqui, né? Eram os negros e os amarelos. Os puros e ignorantes. Com conhecimento de ascendência sobre os puros e ignorantes de conhecimento. Porque o forte, né, oprime o mais fraco de conhecimento. É o que está acontecendo agora no nosso país. Pois não. Oi? Por que eles foram escravizados, né? Ah, tá. Porque também fazia parte, eles não eram para ser escravizados, que Jesus fala para Ismael, né, que eles estavam trazendo, vamos voltar aqui, ó, olha só a informação que Jesus dá para Ismael. Aqui, ó, a colaboração africana deveria, pois, verificar sem abalos perniciosos no capítulo das linhas amorosas determinações. O homem branco da Europa, entretanto, está prejudicando por uma educação espiritual condenada e deficiente. Por quê? Aqueles negros também têm um passado. Eles precisavam passar pela sua prova. Né? Tinham uma bagagem. Eles precisavam passar por uma prova. Mas não pela expiação. Essa é a questão. Os homens brancos da Europa, né, que a força do conhecimento, que os escravos tinham a força do trabalho braçal, eles tinham a força do conhecimento, então escravizaram eles. Essa é a questão. Né? Aí o que aconteceu? Eles não teriam que passar pelo aquele suplício, porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo é bem claro, Deus não usa ninguém para que ele passe pela sua expiação. Nós passamos pela expiação, pelas enfermidades que nós trazemos no nosso corpo físico, né? Culpa nossa, um acidente, um erro na medicina, é uma expiação, jamais utilizado. Então, nesse comentário que Jesus fala para Ismael, ele mais adiante do livro, ele vai falar que eles, os europeus, um dia resgatarão também essa má educação perniciosa que Jesus está falando. Então, eles vão ter que também provar, vão ter que passar pela sua aprovação, assim como os negros passaram, que talvez em vidas passadas, também eles podem ter feito alguns papéis intensos. Essa é a questão. Os hebreus. Porque, olha só, se a gente for estudar a história da África, eles mesmos se escravizavam, tá? Tribos contra tribo. Por isso, as nações, né, a cultura da religião da iluminação, tinha lá o reino de Ó, o reino, né, que o mais forte escravizava o outro. Então, eles lá também se escravizaram. Só que os europeus, né, era espírito mais evoluído ainda que eles. É que eu sempre falo, o cara é forte. Um dia ele sai bate de todo mundo. Um dia ele vai encontrar alguém mais forte que ele. Né? Essa é a diferença. Então, a questão toda é essa. E já passou já um tempão. Dona Dulce, fica à vontade. Assim você acaba com o velho. Eu matar o velho. Eu